a paz do Senhor, boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Senhor, apresentamos tudo o que temos e somos a Ti. Bendizemos, adoramos, agradecemos e consagramos nosso tempo de oração, Senhor, diante da Tua face. Que tudo aqui, Senhor, esteja de acordo com o Teu desejo, com o Teu querer. Ministra a Tua palavra, Senhor, faz-nos um instrumento Teu, Senhor, para a revelação da Tua palavra, direção que Tu queres nos trazer. Cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, é tão bom quando a gente abre assim a live e a gente diz, né, graça, paz, prosperidade, bênção, porque é isso, né, que a gente deseja abençoar, e toda vez que nós declaramos uma palavra de bênção, né, a gente está ali, né, profetizando, proferindo uma palavra, uma graça do Senhor sobre aquela vida. Então hoje nós vamos falar exatamente disso, bênção e maldição. Vamos ver isso pela palavra de Deus, palavra meio compridinha hoje, mas nós vamos chegar lá. Palavra de Deus que está no livro de Números 22:1, que diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, que todo Israel fizeram a amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito forte. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, e como um boi que lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio da terra dos filhos do seu povo. E chamou, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver o que poderei feri-lo e lançarei fora da terra. Porque eu sei a quem tu abençoaste, a quem abençoarás e serás abençoado. E a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas com o preço do encantamento nas suas mãos. Chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, me enviou, dizendo que esse povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa, porventura poderei pelejar eu contra eles e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com ele, nem amaldiçoará este povo, porquanto bendito é. Glória a Deus, aleluia. Compridinha a palavra hoje. A palavra de Deus diz que o povo de Israel veio lutando, veio conquistando todas as terras, todos os povos, né? Todas as cidades, até que chegou e acampou ali nas campinas ali de Moabe. E a palavra de Deus diz que o rei chegou e olhou, né? O rei daquelas terras, o rei moabita, que se chamava Balaque, chega e olha o povo acampado ali. Ele diz: Mas vão acabar com toda a nossa cidade. Os anciãos, o povo ficou preocupado. Então o que eles acharam? Não, Israel vai vir para cima de nós e vai pegar nossa terra, vai levar nosso povo. Então o que aconteceu? O rei Balaque diz: Espera aí, eu vou mandar buscar Balaão, aquele profeta, e ele diz: Olha, eu sei, se tu abençoar vai ser abençoado, e se tu amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então o objetivo dele era pegar Balaão, levar lá e mandar amaldiçoar o povo de Israel, para o povo, né, não ter força, para o povo não poder batalhar e eles vencerem a guerra. Era essa a ideia dele, mais ou menos isso. A palavra de Deus diz que quando ele manda o pessoal buscar Balaão, Deus diz para Balaão: Não vai amaldiçoar o meu povo, né? Não vai amaldiçoar eles, não. Aí Balaão diz: Não vou. Balaque manda mais uma turma
E aí Deus diz, olha, tu vai, mas tu vai falar aquilo que eu mandar. E acontece que Balaão vai, chega lá Balaque, leva Balaão para um alto, né, e mostra realmente uma parte do povo que estava ali acampado nas colinas, né, ali de Moabe. E ele diz, olha, eu quero que tu vai lá e tu amaldiçoa esse povo, para a gente vencer eles na guerra, né? Aí ele diz assim, Balaão manda fazer 7 altares, e ali ele faz os holocaustos e diz para Balaque, fica aí que eu vou lá ver o que é que Deus vai falar. E na primeira vez que ele vai, Deus chama a atenção dele e diz, olha, Deus vai falar, eu vou falar uma palavra e tu vai lá e fala para ele essa palavra. Então ele chega e ele fala, olha, Deus falou comigo, viu, Balaque? E Deus falou que, olha, então alçou a parábola e disse, de Arão me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa Jacó, e vem e detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Aí o que aconteceu, né? Aqui foi um balde de água fria sobre Balaque, que Balaão chega e diz, olha, eu não posso amaldiçoar porque Deus não amaldiçoa. Eu não posso detestar porque se Deus não detesta, eu também não posso. Então aí Balaão diz, não, peraí, então vamos fazer o seguinte, te levo lá em outro lugar. Levou lá, olhou de novo e ele diz, não, agora vamos fazer daqui, amaldiçoa daqui. Aí faz os 7 altares, faz os holocaustos e ele diz, fica aqui que eu vou lá ver o que é que Deus diz. E nessa vez Deus fala e diz, volta lá e fala para ele o meu recado. Então alçou a sua parábola e disse, levanta-te Balaque e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, e nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve alarido de um rei. Deus os livrou da terra do Egito, e as suas forças são como os do unicórnio. Pois contra Israel, contra Jacó, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem obrado. Aí a gente vê que a coisa estava séria. Aí ele chega e diz, olha, Deus mandou dizer que não vamos amaldiçoar, eu não posso amaldiçoar, porque ele já é um povo abençoado. E foi falando, né, o que Deus tinha dado de recado para ele. Deus não viu iniquidade nesse povo, Deus não viu maldade e eu não posso amaldiçoar. Aí o que acontece, né? Balaão vai novamente, né? Balaque leva Balaão, não, vamos do outro lado, vai amaldiçoar pro lado de lá. Aí faz os 7 altares novamente, né? E acontece que a palavra de Deus diz que naquele momento, a hora que era realmente, né, de perguntar para Deus o que é que Deus ia falar, aí Balaão disse, eu não vou perguntar para Deus é nada, eu estou vendo que Deus não quer que amaldiçoe esse povo. E nesse momento a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tomou Balaão. E ali ele começou a profetizar bênção e abençoar o povo de Israel. E a palavra de Deus diz que daí o que acontece com o rei dos Moabitas? Ele bate palma. Muito bem, te chamei aqui para amaldiçoar esse povo e por 3 vezes tu abençoou. E ele diz, olha, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoa. Ainda que tu vai me dar toda a tua casa cheia de ouro, cheia de prata, mas eu não posso fazer isso. Então a gente vê aqui que realmente, né, quando a pessoa realmente ela é firme, ela é firmada, né, naquilo que Deus fala, ela só vai fazer aquilo que Deus direciona. É onde nós podemos entender, né, quando Deus ele permite, quando Deus não permite. Então, para nossas vidas, Cristina, para nossas vidas aqui, nós vemos que as maldições que são lançadas, né, pode sim, né? Então a palavra de Deus diz que na nossa boca não pode sair palavras de maldição, não pode sair água boa e água ruim. Quer dizer que nós não podemos falar bênção e falar maldição. Então, quando a gente vê Balaque aqui, Balaão, a gente vê que estava meio ali, né, desconforme. Então, a gente vê o quanto é importante, né, que a gente ande de retidão com a palavra de Deus. Essa palavra aqui do Senhor me deu já faz alguns dias, acho que foi um dia atrás, quando eu estava orando e o Senhor me falou a respeito, né, de lugares, cidades, pessoas que são amaldiçoadas, famílias, empresas que são liberadas maldições sobre eles e eles não prosperam.
eles não vão para adiante, né? E aí o Senhor me deu assim a palavra de quebrar a maldição, palavras malditas, né? E eu falava, eu declarava tudo, e veio bem essa palavra, então, que quando, né, quando que a maldição vai pegar? Realmente quando está no pecado, quando está no erro, quando está na injustiça. Porque a gente vê aqui que todas as vezes em que Balaão ia para amaldiçoar, Deus dizia, tu não vai amaldiçoar porque eu não amaldiçoei. Né? Então ele não podia fazer algo que Deus não ia autorizar. Ele não podia ir contra a palavra de Deus porque ele sabia que aquele mal ia virar contra ele. Então nós vemos aqui que a forma de combater a maldição é andar na retidão com a palavra, é andar debaixo da presença do Senhor reto, né? Sempre reto, fazendo as coisas certas. Então, quando isso acontece, da gente estar reto na vida da gente, fazer tudo correto, o que acontece? Deus faz uma defesa. Ele nos cerca em volta, né? Então é como, eu acho tão interessante, né? Quando ele vai dizendo, como é que eu vou amaldiçoar se Deus não amaldiçoou? Como é que eu vou detestar aquilo que Deus não está detestando? Então ali Balaão diz, olha gente, eu não posso fazer isso, né? Então a gente vê que realmente aqui era Deus quem estava guardando esse povo para que a maldição não fosse lançada, para que a maldição não chegasse a eles, né? Então, quando ele diz, olha, não se viu iniquidade, Deus não viu iniquidade, Deus não viu erro, Deus não contemplou a maldade no povo, e Deus vai abençoar. O Deus deles é com eles, Deus está com eles. Então, aconteceu o quê? Que a defesa desse povo contra a maldição que seria lançada foi porque Deus estava cuidando desse povo. Então, Cristina, como é que a gente faz, Cristina? O negócio é o seguinte, meu amado, minha amada, a gente não vai temer. Quando a gente anda em retidão, a gente não teme a maldição. Quando a gente anda em retidão de acordo com a palavra de Deus, o Senhor vai fazendo uma guarda, o Senhor vai defendendo, né? E às vezes até aquela palavra que saiu ali contra, muitas vezes, né, aquela palavra nem nos toca, porque nós estamos revestidos debaixo do poder do Senhor. Então, quando nós olhamos o quanto que Deus guardou Israel, por quê? Porque Deus olhou para Israel e disse, não tem como amaldiçoar. Por quê? Porque eles não estão no erro, não estão no pecado e não estão na iniquidade. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Toda boca que amaldiçoou sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, a sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho, eu quero declarar, essa boca vai abençoar. Essa boca ainda vai abençoar você, em nome de Jesus. Então eu quero também declarar que o mal que foi proferido, né, contra a sua vida, esse mal, ele vai virar num grande favor divino, assim como foi com esse povo, né, com o povo de Israel, quando Balaão foi para amaldiçoar e a boca dele acabou abençoando. E quando realmente, né, quando o mal que ia ficar contra Israel virou a favor, porque ali ele foi abençoado, foram liberadas palavras de bênção, decretos de bênção, e o povo, né, saiu vencedor. Mais adiante a gente vê que o povo realmente fortaleceu. E glória a Deus por isso, que seja essa uma palavra para nós começarmos, né, a entender o quanto é importante a gente viver numa vida de retidão, uma vida reta, onde não vai sobrevir em nossas vidas a maldição. Porque a palavra de Deus diz que maldição, ela sem causa, ela não cumpre. Que é isso, Cristina? Quer dizer que se você for uma pessoa reta, a maldição ela não vai tocar em você, né? Quer dizer, se você for uma pessoa que anda nos princípios de Deus, no caminho do Senhor, os céus vão te guardar sempre. Então, sobre Israel não vale encantamento, né? Nem adivinhação, não vale nada, não vale não, porque o Senhor é que faz a guarda e o Senhor olha. O reto, ele defende. Aquele que anda no caminho, ele defende. Aquele que tem o temor do Senhor, ele faz a defesa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Hoje, nessa noite, nós vamos quebrar maldições de palavras. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor. Obrigada por essa palavra. Às vezes tu traz, Senhor, a palavra, Senhor, que é um alerta para as nossas vidas, Senhor. Para tudo que estiver errado, nós entrarmos, Senhor, de acordo com a Tua palavra, alinhar com a Tua vontade, alinhar com os Teus princípios, Senhor. Assim nós declaramos nessa noite, coloca nossos pés em veredas retas, Senhor. Senhor, nos guia, Senhor, meu Deus, para que nenhuma maldição nos toque, para que nenhum mal, Senhor, meu Deus, chegue para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós anulamos, cancelamos toda palavra maldita, toda praga lançada, todo mal proferido, todo mal desejado, Senhor, tudo que é espraguejado, orado contra,
contra, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, assim como foi com a boca de Balaão, que ao invés de amaldiçoar, ele abençoou. Senhor, nós declaramos que toda boca que levantar para a maldição, Senhor, ela vai abençoar. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que toda palavra, Senhor, meu Deus, que é de mal, que é maldita, que é mal falada, ela não tem efeito contra as nossas vidas. Que todo mal que foi lançado contra as nossas vidas, Senhor, ela vai virar de favor divino, ela vai virar de bênção, ela vai virar de graça, ela vai virar de favor. Até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Até aquilo, Senhor, meu Deus, que não cooperava vai começar a trabalhar a favor, em nome de Jesus. Assim nós declaramos nessa noite favor divino sobre nossas vidas, a graça do Deus Todo-Poderoso para quebrar, para destruir as barreiras, as contrariedades, as maldições, as trevas, as invejas, mentiras, os enganos, as falsidades, encantamentos, pragas lançadas. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, poder do alto, poder do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, quebrando, desfazendo todo o mal. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que segurar firme, né? Lembrando que palavra maldita, ela vai bater em retirada, porque não vai achar um pouso, não vai encontrar uma pessoa que esteja com problemas, com dificuldades no pecado. Ela não vai encontrar. Os servos de Deus estão diante da face do Senhor, estão sendo regados pela graça, estão sendo regados pela palavra. Pode ter certeza, nenhum decreto maligno e maldoso vai tocar na sua vida, amém? Glória a Deus, fique na paz, que Deus te abençoe.